Você conhece a Moldávia, um país considerado um dos mais pobres da Europa? A capital é Chisinau. É um pequeno país aninhado entre a Romênia, a oeste, e a Ucrânia, ao norte, leste e sul. Naquele canto distante, havia uma casinha onde a água encanada congelava no inverno e o hálito exalado ficava branco. Foi o dia em que Ana, a garota que morava ali, voltou para casa com seu primeiro salário, trabalhando para uma empresa brasileira. Um envelope branco sobre a velha mesa foi aberto casualmente pela mãe. No instante em que viu o conteúdo, seus dedos pararam. 0, 1, 2, 3. 8.000. Este é mesmo seu salário? A renda mensal dessa família era de apenas R$ 500 e às vezes, com a falta de energia, eles precisavam jantar à luz de velas. Essa casa recebeu uma quantia que jamais havia visto, R$ 8.000 em reais brasileiros. Aquele era o salário que a filha havia conquistado estudando português sozinha, sem ser compreendida por ninguém. Depois de um momento, a mãe segurou firmemente o envelope nas mãos e abraçou a filha em silêncio. Por que essa filha tinha aprendido português? Essa frase mudou o destino daquela família. Por favor, reserve um momento para ouvir esta história. No norte da Moldávia, uma vila isolada pela neve, o movimento das pessoas se tornava escasso no inverno. Pela manhã, cristais de gelo cobriam o lado interno da janela. A única fonte de calor na casa era a lenha queimando. Ana nasceu nessa casinha. No inverno dos seus 10 anos, a atmosfera da casa mudou. O pai magro estava acamado com tosse e febre alta. A mãe, com lábios trêmulos, disse: "Me desculpe. Não temos dinheiro nem para o remédio." Ana segurou a mão magra do pai por baixo do cobertor, tentando sorrir. "Papai. Na primavera, vamos juntos para a floresta, certo? Você me prometeu." O pai abriu os olhos com dificuldade, mas não tinha forças para responder. No meio da noite, no frio trazido pela lenha quase extinta, a respiração do pai cessou, como se tivesse se apagado suavemente. "Papai. Papai, você me ouve?" Era um chamado, um choro, mas nada voltaria. No entanto, a mãe não chorou. Ela arrumou a cama, cobriu suavemente o rosto do pai com um lençol e sussurrou: "Chorar fica para depois. Agora precisamos pensar em como sobreviver." No caminho de volta do funeral, apenas o som da neve crocante ecoava. A mãe, em voz baixa, disse: "Ana, você não pode mais ser criança. A partir de hoje, nós duas vamos cuidar desta casa." Os dias que se seguiram foram de rigor contínuo. A mãe trabalhava na fazenda. Ana, aos 15 anos, largou a escola e começou a lavar louças na cantina da cidade. No inverno, a água era fria como gelo. As pontas dos dedos rachavam e o sangue escorria. Uma colega perguntou: "Não dói?" Ana sorriu e respondeu: "Dói, mas se eu parar, vai ficar ainda mais frio." O salário era de R$ 500 por mês. Nas noites de apagão, elas bebiam sopa à luz de velas. A mãe sussurrava: "Deus, por que ele o levou?" Ana segurava as mãos apertadas sobre o colo e respondia calmamente: "Eu o substituirei. Vou proteger a senhora, mamãe, e essa casa." Ela não derramou lágrimas. Apenas aquelas palavras. Como uma pequena chama tremeluzindo na noite fria, Ana terminou seu turno de lavagem de louça. Enrolou as pontas dos dedos rachadas na ponta do cachecol e voltou para casa. Ao abrir a porta, a mãe estava olhando fixamente para a lenha no fogão. O fogo estava baixo. O ar do quarto estava tão frio que o hálito exalado ficava branco. "Hoje na fazenda também só trabalhei meio-dia e fui dispensada. Eles disseram que não podiam mais contratar. A época em que se trabalhava o quanto se podia para ganhar o que desse, já acabou há muito tempo", disse a mãe, abraçando os joelhos. Ana assentiu em silêncio e ligou a velha televisão. Por trás dos chuviscos surgiam cores e luzes que nunca tinha visto. Era uma telenovela brasileira. Uma criança abraçava a mãe e dizia: "Bem-vinda de volta." Em seguida, uma voz suave. Embora não entendesse as palavras, sentiu um calor inexplicável no peito. "Eu gosto dessas palavras. Por alguma razão, elas não são nada frias", Ana deixou escapar sem querer.
A mãe levantou lentamente a cabeça. Ana, de que adianta aprender português? Que sentido tem essa língua que não pode comprar pão nem querosene? Eu sei, mas... Ana respirou fundo, segurando as mãos apertadas sobre o colo, como se procurasse as palavras. Eu sei que não podemos sair da vila, não temos dinheiro para passaporte e mal podemos pagar a passagem para a cidade. Mas eu tenho medo de passar a vida inteira aqui sem saber de nada. A mãe ficou em silêncio, como se tivesse perdido a fala. Ela apertou o tecido sobre os joelhos. É possível viver sem ver o mundo lá fora. Só viver, sim. Mas viver sem saber de nada é como apenas respirar. É doloroso. Após um período de silêncio, a mãe disse suavemente: Ana, você está cada vez mais parecida com seu pai. Teimosa, não desiste. Ninguém consegue te impedir. Alguns dias depois, um professor aposentado da escola primária da vila trouxe um velho notebook para a casa de Ana. Eu o encontrei no depósito. A tela está rachada e não sei quando vai pifar, mas use enquanto puder. Ana o segurou com as duas mãos e agradeceu com várias reverências. Apenas nas noites em que havia eletricidade, ela colocava o computador na escrivaninha e abria sites gratuitos de aprendizado de português. Seu caderno estava cheio de palavras desajeitadas. Pessoa, você, eu. Com as mãos trêmulas, ela digitou uma frase curta na tela do computador em português: eu não quero terminar aqui. A mãe olhava para ela, mas sua agulha de costura não parava. Ela sussurrava: sonhar é sua liberdade, mas tenho medo de te ver se machucar depois. Em sua voz havia uma mistura de resignação e uma pequena oração indescritível. Na noite em que só se ouvia o som da neve caindo, mais uma palavra nova em português era adicionada ao caderno de Ana. Em uma manhã de inverno, antes do amanhecer, Ana saiu de casa. Seu hálito era branco. A cada passo no chão congelado, ouvia-se um som tênue. Ao chegar à porta dos fundos da cantina, apenas a luz fraca da cozinha estava acesa. Uma pilha de pratos sujos a esperava em silêncio. Bom dia, Ana. Seus dedos racharam de novo, não foi? A colega mais velha perguntou, preocupada. Ela sorriu e respondeu: tudo bem, só de ter água quente já sou grata. Terminada a correria do almoço, enquanto se preparava para o trabalho noturno, as pontas de seus dedos estavam quase dormentes. Mesmo assim, no caminho de volta para casa, os passos de Ana eram incrivelmente leves. Em casa, o caderno de português a esperava. Era o que a sustentava durante o dia. No entanto, naquela noite a casa estava escura. A eletricidade havia sido cortada devido ao atraso no pagamento da conta. A mãe, envolta em um cobertor, suspirou: cortaram a luz de novo. A lenha também está quase acabando e não temos como comprar mais. Você ainda vai ficar nessa escrivaninha assim? Ana acendeu uma vela e disse calmamente: dá para estudar mesmo no escuro. E tenho medo de que, se eu parar de estudar português, não me restará mais nada. A mãe engoliu o que queria dizer e continuou com a voz trêmula: mesmo estudando, você não vai sair desta vila. Enfrente a realidade. Pão é mais importante que sonhos. Ana ficou em silêncio por um momento, baixou os olhos e, em seguida, olhando para a chama da vela, começou a falar lentamente. Mamãe, na verdade, a senhora também quer saber, não é? O mundo fora da vila. A paisagem que o papai queria ver. A mãe levantou a cabeça, surpresa. Ela tentou argumentar, mas seus lábios tremeram e ela não conseguiu dizer nada. Não diga essas coisas. Ana sorriu suavemente e abriu o caderno. Ela segurou o lápis. Apesar das rachaduras nos dedos, as páginas começaram a se encher de português desajeitado. Eu trabalho todos os dias, mas eu não vou terminar aqui. A mãe, de costas para ela, olhou para o fogo no fogão e sussurrou: vá dormir antes que pegue um resfriado. O estudo pode esperar. Sua voz continha não raiva nem desistência, mas a frágil oração de uma mãe. Apenas o som da neve caindo suavemente batia no telhado. Na mesa de Ana, apenas a luz de vela e uma determinação inextinguível ardiam em silêncio. Em uma noite em que o inverno ainda não havia terminado, Ana sentou-se em frente ao velho notebook herdado.
Havia eletricidade, mas não havia aquecimento. A cada respiração, vapor branco saía. Ainda assim, o brilho da tela iluminava suavemente seus olhos. Estudar português sozinha tinha um limite. Ela não tinha como perguntar se a pronúncia estava correta ou se o significado era apropriado. Foi então que ela descobriu por acaso uma plataforma de intercâmbio de idiomas. Era um site onde pessoas de todo o mundo podiam se ensinar mutuamente. Ela criou coragem e escreveu seu perfil em um inglês e português hesitantes. Eu moro na Moldávia. Eu quero aprender português. Eu quero amigos. Nos primeiros dias ninguém respondeu. Mas ela não desistiu e continuou acessando. Em uma noite, ela recebeu uma mensagem de vídeo. Olá, eu sou a Isabela, moro em São Paulo, Brasil. Ana, você se esforça muito com o português. No momento em que viu essas palavras, seu coração disparou. Ela sentiu que seu esforço tinha sido visto pela primeira vez. A partir de então, as duas começaram a conversar uma vez por semana por vídeo. Isabela era gentil e nunca ria da forma de Ana falar. Mesmo quando ela cometia erros, Isabela corrigia lentamente. Tudo bem? A boca precisa abrir um pouco mais. Isso, pare o som aí. Você está ótima. Ana ficava vermelha do outro lado da tela, repetindo com todas as suas forças. A mãe olhava para a filha e perguntava insegura: Você não está sendo enganada por um homem que não conhece? Ana balançou a cabeça e disse calmamente: Não, ela não me pede dinheiro ou nada. Ela só me diz para ter força. Isabela às vezes até cumprimentava a mãe de Ana: Boa noite. O frio continua. Espero que sua família esteja saudável. Embora confusa, a mãe se curvou na frente da tela. Naquela noite, Ana escreveu novas palavras em seu caderno. Tudo bem. Confie em um amigo. Apenas essas 3 palavras brilhavam silenciosamente no brilho do computador. Na cabana fria, a voz de um país distante e nunca visto era transmitida de forma real. 2 anos se passaram desde aquele dia. Na primavera, ela caminhava em estradas enlameadas. No verão, o suor fazia os pratos escorregarem. No outono, o sangue escorria das rachaduras dos dedos. No inverno, ela lavava a louça na cozinha onde o hálito ficava branco. Mesmo assim, à noite, Ana abria o velho notebook e ouvia repetidamente as gravações de português. Às vezes, ela era vencida pelo sono e pelo cansaço e dormia curvada sobre a mesa. Pela manhã, às vezes havia um cobertor sobre seus ombros. Devia ter sido a mãe que colocou em silêncio. Sem repreensão. Sem elogios. Apenas uma presença silenciosa de quem a protegia. A conversa em português com Isabela também se tornou um hábito semanal. Ana, sua pronúncia está quase natural hoje. Na noite em que ouviu isso, Ana chorou e riu ao mesmo tempo. Vendo o sorriso da filha, a mãe apenas suspirou baixinho. Então, a oportunidade surgiu de repente. Isabela enviou uma mensagem longa. Era uma notícia inacreditável. Uma empresa brasileira com uma filial na Moldávia estava procurando alguém que falasse russo e português. Uma oportunidade de emprego assim era muito rara. Eu pensei em você primeiro. Você não quer tentar se candidatar? Seu coração palpitava, mas o medo também a invadiu. Se eu falhar, serei ridicularizada. Meu português é apenas mediano. Além disso, uma pessoa como eu. Com essa ansiedade, Ana ficou sentada em sua escrivaninha no meio da noite, incapaz de se mover. Na manhã seguinte, ela criou coragem e disse à mãe: Eu quero tentar. Estou com medo, mas se eu fugir agora, vou me arrepender para o resto da minha vida. A mãe ficou em silêncio por um tempo, apenas olhando para a lenha no fogão. Depois de um momento, ela disse com a voz rouca: Se você for, pode se machucar. Mesmo assim, você quer ir? Ana assentiu. Sim. Estou com medo, mas mesmo com medo, quero tentar. A mãe virou o rosto e sussurrou: Faça como quiser. Mas se você voltar chorando, eu vou te abraçar de verdade naquela hora. No dia da entrevista, em frente à tela do velho computador,
diante do entrevistador brasileiro, a voz de Ana tremia. Por que aprender português? Eu senti que encontrei um lugar para sobreviver. Eu senti que havia esperança por trás dessas palavras. O entrevistador sorriu calmamente e disse: seu português está falando com o coração. Alguns dias depois, o envelope entregue continha a palavra, contratada com um salário inicial de R$ 6.000. Ana colocou-o em silêncio na frente da mãe. A mãe acariciou o papel com os dedos trêmulos e disse, com os olhos marejados: filha, você realmente conseguiu, não foi? Naquela noite, a lenha no fogão fazia um som tênue de craque-craque. Era o som das vozes de duas pessoas mudando silenciosamente. No primeiro dia de trabalho na filial da empresa brasileira na Moldávia, o sol ainda não tinha nascido completamente. Ana empurrou a porta com as mãos trêmulas. Ao entrar no escritório, os funcionários de terno se curvaram em uníssono. Bom dia! Ela ficou assustada com a voz organizada e parou. Uma funcionária mais velha ao lado sorriu levemente. Cumprimentar aqui também faz parte do trabalho. Terminado o trabalho da manhã, ela ouviu uma frase desconhecida: parabéns pelo esforço. As pessoas que deveriam estar cansadas, sorriam ao dizer isso e passavam por Ana. Ana perguntou a uma colega brasileira: por que vocês sorriem quando dizem que estão cansados? A colega pensou por um momento e respondeu: é um sinal de que nos esforçamos juntos. Essas palavras tinham um calor e um sentimento misteriosos. Alguns dias depois, ela recebeu sua primeira grande tarefa. Ela participaria como intérprete em uma reunião conjunta entre o Brasil e a Moldávia. Pela primeira vez em frente a tantas pessoas, sua garganta estava muito seca. No meio da reunião, o responsável do lado brasileiro explicou algo rapidamente. Ana não encontrou a palavra por um momento e ficou em silêncio. A atmosfera da sala de reuniões pareceu esfriar de repente. Ela conseguiu traduzir com dificuldade, mas sua voz estava trêmula. Após a reunião, o gerente Sr. Lima chamou-a calmamente. Ana. Ela encolheu os ombros, pensando que seria repreendida. Mas o Sr. Lima continuou com um olhar gentil. O intérprete não é alguém que não erra, mas sim alguém que se esforça para transmitir com o coração. Não se esqueça disso e não tenha medo de errar. Use o português que você aprendeu com todas as suas forças. Ao ouvir isso, ela sentiu um calor no fundo de sua alma e abaixou a cabeça. Naquela noite, Ana enviou um e-mail para Isabela na penumbra do seu quarto. Isabela, eu quase falhei no meu trabalho pela primeira vez. Eu queria fugir, mas meu chefe não me repreendeu, ele disse, fale com o coração. Eu ainda estou com muito medo, mas não quero parar aqui. Por favor, continue me apoiando por um tempo, até que um dia eu possa dizer, de cabeça erguida, em português, eu consegui. Ao enviar o e-mail, a luz do amanhecer se espalhava suavemente pela janela. Essa luz anunciava gentilmente o fim do longo inverno e o início de uma esperança ainda incipiente. 1 ano se passou desde que ela começou a trabalhar como intérprete. Uma noite no escritório, o gerente Lima a chamou. Ana. Eu conversei com a matriz no Brasil sobre você. Contei sobre seu esforço e seu caráter. E então? O pessoal da matriz quer te conhecer. Você gostaria de ir para o treinamento lá? A notícia repentina a deixou sem palavras. Seu peito estava quente, mas seus dedos tremiam de frio. O Sr. Lima continuou, é natural que você se sinta confusa. Mas você já tem um esforço que pode ser exibido de cabeça erguida. Então tenha confiança. Naquela noite, ao voltar para casa, a mãe estava mexendo a sopa na cozinha. Ana respirou fundo e disse com a voz trêmula, mãe, eles me chamaram para ir ao Brasil. Estou com medo, mas quero ir. A mãe parou o que estava fazendo e ficou em silêncio por um momento. O único som na sala era o da lenha queimando. Então ela disse calmamente, vá. Claro que vou sentir saudades. Mas eu não te criei para te prender nesta vila. Se é o caminho que você escolheu, siga em frente de cabeça erguida. As lágrimas estavam prestes a cair, mas ela respondeu com um sorriso forçado, obrigada.
Na manhã da partida, ela e a mãe caminharam lado a lado pela estrada congelada. A mão da mãe não estava mais fria. Quando o ônibus se aproximou, a mãe a instruiu: se for difícil, volte. Mas se for para voltar fugindo, será arrependimento. Dito isso, ela empurrou Ana suavemente. Ana respirou fundo e disse: eu vou. No momento em que pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o mundo mudou. O chão brilhante. As pessoas alinhadas em ordem. Os funcionários se curvavam gentilmente dizendo parabéns pelo esforço. Mais do que frieza, uma gentileza silenciosa foi transmitida ao seu coração. Na saída, um rosto familiar acenava. Era Lucas, com quem ela havia se conhecido na plataforma de intercâmbio de idiomas e que a havia apoiado de longe. Que bom que você veio. Eu vou te guiar hoje. Do aeroporto, eles pegaram o trem. O vagão estava surpreendentemente silencioso. Ninguém falava alto. Lucas sorriu e disse: no Brasil, manter o silêncio também é uma forma de consideração. Significa não perturbar o tempo do outro. Naquela noite, ela escreveu um e-mail para a mãe na escrivaninha do dormitório. Mãe, é um país distante, mas o coração das pessoas e da cidade não é frio. Embora eu ainda não consiga falar fluentemente, aqui há pessoas que me tratam como um indivíduo independente. Estou um pouco assustada, mas tudo bem. Eu estou de pé com minhas próprias pernas agora. Lá fora, as luzes da cidade desconhecida piscavam suavemente. Para Ana, aquele era o amanhecer de uma nova vida. Uma semana após o início do treinamento no Brasil, ao sair do trabalho, ela notou algo estranho no meio da multidão da Estação da Luz em São Paulo. Minha bolsa sumiu. A bolsa lateral que estava pendurada no ombro continha sua carteira, passaporte, visto de residência e até mesmo documentos importantes do treinamento. Seu sangue gelou. Seus pés estavam presos ao chão. Lucas, vendo sua situação, correu imediatamente. Se acalme. Vamos à delegacia. Vai ficar tudo bem, você não está sozinha. Ao entrar na delegacia, o policial a fez sentar e até lhe ofereceu uma xícara de chá quente. O dinheiro, o passaporte, tudo dentro da bolsa sumiu, ela disse com a voz trêmula. O policial assentiu seriamente. Tinha muitas coisas importantes, não é? Não se preocupe. Vamos verificar em ordem. Por favor, fique tranquila, nós vamos encontrar. Pensando que seria repreendida, ela ouviu essas palavras e algo duro dentro de seu coração desmoronou. As lágrimas escorreram. Me desculpe. Foi descuido meu. Então o policial sorriu gentilmente. É natural que as pessoas se ajudem quando estão em dificuldade, ele disse. Essa frase aqueceu seu coração. Lucas também lhe estendeu um lenço silenciosamente e disse: chore, mas agora, confie nos policiais. 3 dias depois, a delegacia ligou. A bolsa foi encontrada. O dinheiro, o passaporte, o visto de residência. Nada estava faltando. A pessoa que a encontrou não deixou o nome, apenas disse que a tinha achado na estação e foi embora. Ao receber a bolsa e sair para a rua, o céu estava tingido pelo crepúsculo. Ana murmurou: por que existe um país tão gentil? Naquela noite, ela escreveu no e-mail para a mãe: Mãe, o Brasil é um país agitado, mas o silêncio dele não é de frieza. É uma gentileza que ajuda silenciosamente quem está em dificuldade. Eu também quero me tornar uma pessoa assim. A partir daquele dia, o Brasil não era mais um país de sonho para ela, mas o lugar para onde ela queria voltar. Quando o treinamento no Brasil estava quase terminando, Lucas disse calmamente: Ana, se você quiser continuar vivendo no Brasil, me diga a qualquer momento. Tem alguém esperando por você. Seu coração se aqueceu, mas ao mesmo tempo, a culpa de deixar a mãe sozinha na velha casa e seguir em frente pesava em sua alma. Ao voltar para a Moldávia, a paisagem familiar da vila se estendeu à sua frente. Mas seu estado de espírito era um pouco diferente de antes. Durante o jantar, ela perguntou à mãe: se eu disser que quero viver no Brasil, a senhora ficaria triste? A mãe não pareceu surpresa. Ela pousou os achis calmamente. Triste? Claro que vou sentir saudades.
Mas a mãe continuou, ponderando as palavras: se você se estabelecer no exterior com suas próprias forças e se tornar uma pessoa em quem os outros podem confiar, isso é orgulho para uma mãe. O orgulho é mais forte, mais profundo do que a saudade. Sou uma pessoa feliz por poder me orgulhar da minha filha. Um calor se espalhou em seu peito. Ela disse com a voz trêmula: mas sinto que só eu estou feliz. A mãe balançou a cabeça e sorriu. Não é assim. A forma como você enfrenta os desafios e abre seu próprio caminho com sua própria força. Isso é felicidade para os pais. Naquela noite, ela sentou-se à escrivaninha e digitou palavras silenciosamente na tela do computador. Eu não estou mais em dúvida. Eu vou escolher meu próprio caminho. A frase na tela parecia não ser mais medo, mas uma determinação firme. Quando decidiu voltar para o Brasil, sentiu que algo se acalmou dentro dela. Por meio da indicação de Lucas, ela se candidatou ao cargo de intérprete na matriz brasileira. A notificação oficial de contratação chegou no início da primavera. Ela entregou o envelope à mãe. A mãe acariciou o envelope em silêncio por um momento e disse: vá. Não precisa mais hesitar. Vá viver a sua própria vida. Na manhã da partida, um vento ligeiramente mais quente do que o habitual soprava pela vila. Antes de subir no ônibus, a mãe sorriu e disse: coma bem, viu? E quando quiser chorar, me ligue. Assim sua mãe consegue viver. Ana respondeu, chorando e rindo ao mesmo tempo: eu vou, e acenou. A paisagem ao pousar novamente no Aeroporto Internacional de Guarulhos parecia mais familiar do que antes. Ao sair da área de imigração, Lucas estava acenando. Bem-vinda de volta. Essa frase aqueceu seu coração. A nova vida estava cheia de pequenas surpresas. O contrato do apartamento. O molho de soja e a conserva de repolho que ela comprou no supermercado. O silêncio das pessoas esperando na fila na plataforma do trem na estação. Na empresa, era a atmosfera natural de se cumprimentar em bom dia, todas as manhãs e parabéns pelo esforço ao sair, não brigando, mas sendo atenciosos uns com os outros. À noite, no quarto de 6 tatames, ela lia o e-mail da mãe e de repente pensou: este país não é mais o país que eu sonhava. Aqui é o lugar onde posso chorar, rir, trabalhar e sentir que sou necessária para alguém. O Brasil está se tornando minha segunda casa. Ela disse essas palavras suavemente no quarto silencioso. Seu coração estava estranhamente cheio de calor. A empresa brasileira onde Ana trabalha tem um departamento de apoio a talentos estrangeiros na matriz. Lucas, como um dos membros, é responsável pelo treinamento e suporte de vida dos funcionários das filiais de vários países. Desde que Ana foi contratada como intérprete na filial da Moldávia, Lucas a apoiou e encorajou regularmente por meio de reuniões online e e-mails. Ele foi o primeiro amigo de Ana no Brasil e a pessoa que mais compreendia o seu esforço. Portanto, quando Ana veio para o treinamento no Brasil pela primeira vez, era natural que ele a buscasse no aeroporto e apoiasse sua vida durante o período de treinamento. Naquela época, eles não eram namorados, mas sim existências confiáveis um para o outro. No terceiro ano de vida no Brasil, ela também se acostumou gradualmente com o trabalho. Em uma primavera, Lucas lhe entregou um pequeno anel. Ana, a partir de agora, vamos caminhar pela mesma vida no mesmo país, tá bom? Surpresa e as lágrimas a impediram de falar. Ela apenas assentiu em silêncio. Lucas fez uma profunda reverência e disse apenas: obrigado. Ao receber a notícia do casamento, Maria, a mãe de Ana, ficou sem palavras a princípio, depois sussurrou: você vai se casar longe, não é? Mas se foi o homem que você escolheu, eu confio nele. Ela sorriu. Meses depois, eles convidaram a mãe para o Brasil e realizaram uma cerimônia de casamento simples. A mãe olhou para Ana, que usava um vestido de noiva simples com os olhos marejados. Você foi guiada para este lugar lindo, como um sonho. O cheiro de madeira, o som da música, as pessoas que juntavam as mãos em silêncio. A mãe sentou-se ao lado dos pais de Lucas e curvou-se repetidamente dizendo: obrigada. Por favor, cuidem bem da minha filha. Assim, duas famílias distantes se uniram silenciosamente.
5 anos se passaram desde que ela veio para o Brasil, e 2 anos desde que se casou com Lucas. Eles receberam o filho, André. Ele tem 2 anos agora. Embora sua fala ainda seja hesitante, ele já consegue dizer claramente mamãe voltou, e esse é seu maior tesouro. Pela manhã, quando o vapor do café subia na cozinha, Ana colocava a pequena mochila nas costas de André e o levava de bicicleta para a creche. O ar do inverno era branco e frio, mas seu coração estava estranhamente quente. Na porta da creche ela dizia, cuidado no caminho, e André fungava, acenando e dizendo, tchau mamãe. Ela ainda trabalhava como intérprete, mas em horário reduzido até o final da tarde. Todos os dias, ela precisava ficar de olho no relógio para buscar o filho. Mesmo assim, às vezes, ela mal conseguia acreditar que o sonho de viver no Brasil tinha se tornado realidade. Após o trabalho, ela ia buscar André na creche. A professora lhe disse, André leu muitos livros hoje. André segurava firmemente o casaco de Ana com sua mãozinha. Aquele calor era suficiente para derreter todo o cansaço. À noite, no quarto onde André dormia, ela olhava o celular e recebia uma mensagem da mãe na Moldávia. Como você está? Você está sorrindo com o coração? Não importa a distância, se você estiver sorrindo, eu já sou feliz o suficiente. A tela ficou embaçada. Ela fechou os olhos. A mãe, que inicialmente a impediu de estudar português, agora era sua maior compreensora. Não foi o português em si que mudou sua vida, mas o calor das pessoas que acreditaram e a apoiaram por trás daquela frase. Se você que está em frente à tela também tem medo de começar algo agora, eu lhe diria, o dia em que você decide começar é o dia mais jovem da sua vida. A voz de mamãe te ama muito acendeu a luz nesta pequena casa hoje. Essa é a voz do novo lar que Ana escolheu. Uma única palavra pode mudar uma vida. Ficarei muito feliz se a história desta mulher que acreditou nisso puder tocar um pouco seu coração. Se esta história tocou seu coração ou se você quiser ver uma sequência, por favor, clique em se inscrever e no botão gostei, como um apoio caloroso. Isso será um incentivo para nós. Leremos cuidadosamente cada comentário seu. Será nossa maior alegria se você puder nos contar suas impressões, como parece minha experiência, ou me lembrou minha família, etc. Obrigada por assistir.